Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos um texto muito especial do nosso querido poeta do Tietê, André Dias, com S ou com Z, depende do humor do André. Muito bem, é o São Rivotril. São Rivotril que estais no alto da prateleira, bendito sois entre as caixas de remédios. Socorrei-me, pois parece que irei explodir como bomba de São João. Mas João nada pode fazer contra o demônio do estresse que me possui. Só o suavizante manto tarja preta que traz a paz das nuvens à minha cabeça. Antes... Agora, a dor de existir sumiu, sumiu, sumiu. Santo, santo, São Rivotril. André, você me desculpe, mas você é bem loucão, viu, André? Mas olha, continue com essa loucura, André, porque mesmo os loucos, como eu, como você, são queridos. E você pode ter certeza, você é muito querido entre os poetas do Tietê. Muito obrigado pela sua inspiração, pelo manto tarja preta. Muito obrigado, André. Como vocês puderam perceber, poema é o que a gente sente, é o que sai do nosso coração. E o André Dias tem essa capacidade de fazer transbordar do coração dele esse sentimento, que às vezes é um sentimento meio confuso, mas não importa. O importante é transbordar o nosso coração com o sentimento verdadeiro que existe dentro dele. Muito obrigado, André. Dando continuidade às nossas considerações sobre os pronomes, vamos para a nossa nona parte sobre os pronomes. Ainda sobre a utilização dos pronomes. Ele, como objeto direto, o pronome ele, no português moderno, só aparece como objeto direto quando precedido de todo ou só, adjetivo, ou se é dotado de acentuação enfática em prosa ou verso. No latim, eram 4 os pronomes demonstrativos. Todos eles conserva o português. Essa é uma observação de Pacheco da Silva. Subiu e viu com seus olhos ela a rir-se que dançava. Essa é uma citação do poeta Gonçalves Dias. Olha ele! Uma outra citação de essa de Queiroz. A ordem dos pronomes pessoais. Na sequência dos pronomes pessoais sujeitos, o português normalmente apresenta ordem facultativa deles. Exemplos: eu e tu, tu e eu, tanto faz. Eu e ele e eu e o senhor e eu, etc. Tudo vai depender da importância e da ênfase que nós queremos mostrar na nossa fala ou na nossa escrita. O que for mais importante nós colocamos em primeiro lugar e o que for menos importante vem em segundo lugar. Vamos a mais alguns exemplos. Por que nós vamos lá jantar na segunda-feira? Desculpe, na verdade eu li com entonação de pergunta, mas na verdade é uma afirmação. Por que nós vamos lá jantar na segunda-feira? A propósito disso, vocês perceberam que no espanhol, o espanhol vem com uma interrogação no começo, invertida, e no final a interrogação na posição correta? E acho que eles até têm uma razão. Porque agora, por exemplo, eu cometi esse deslize, porque quando eu enxerguei o porquê aqui, eu pensei logo na pergunta. E como na língua portuguesa não tem esse acento, essa interrogação invertida, eu acabei me confundindo. Tudo bem, mas isso é só um detalhe. Vamos aqui para o outro exemplo. Nós quem? Agora sim, aqui tem uma pergunta logo na sequência. Nós quem? Mais um exemplo. Nós, eu e tu e eu. A condessa convidou-me no comboio. Mais uma citação de essa de Queiroz. Perceberam aqui então a exemplificação? Nós, eu e tu e eu. É o que se percebe, por exemplo, na seguinte preferência de Camilo, no início do romance O Senhor do Paço de Ninais. Estamos no Minho, o leitor e eu.
o passo da cortesia linguística, não para na ordem dos pronomes, invade o domínio da concordância, como a realizou Rui Barbosa neste conhecido trecho de uma carta. Sua Excelência respondera declarando aceitaria sob a condição de anuirmos o Barão do Rio Branco e eu. Ficou claro? Quer que eu repita? Sua Excelência respondera declarando aceitaria sob a condição de anuirmos o Barão do Rio Branco e eu. Então eram duas pessoas que deveriam anuir, ou seja, deveriam concordar. Anuir significa concordar. O Barão do Rio Branco e eu. Muito bem. A concordância gramatical, pela presença de pronome de primeira pessoa, exigiria o verbo flexionado na primeira do plural. Anuirmos. Todavia, em razão da subordinada, da urbanidade, a polidez se reflete não só na ordem dos pronomes, mas ainda na flexão verbal. O pronome se, na construção reflexa, eis aqui um bom exemplo pelo qual se patenteia que um significado gramatical unitário, significado de língua, se pode desdobrar em outras acepções conforme as unidades linguísticas com que se acha combinado e o entorno situacional. A reflexividade consiste na essência, na inversão ou negação da transitividade da ação verbal. Em outras palavras, significa que a ação denotada pelo verbo não passa a outra pessoa, mas reverte-se à pessoa do próprio sujeito. Ele é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Para ficar mais claro, nós vamos trazer alguns exemplos aqui. Exemplo 1A. João se banha. Ficou bem claro aqui que o João faz essa ação e, ao mesmo tempo, ele sofre essa ação. João se banha. Ou seja, ele se banha a si mesmo. É uma ação que ele é o agente e ele é também o causador dessa ação. Ficou claro? É uma ação reflexa. Ele, João, se banha. Ou seja, ele se banha a si mesmo. Não é outra pessoa que faz essa ação. A nossa experiência do mundo admite a hipótese de João banhar a si mesmo ou banhar uma outra pessoa. João banha o filho pela manhã. Vejam que aqui nós já temos um agente, que é o João, e temos um paciente, que é o filho que está sendo banhado pela manhã. Só que na reflexividade própria ocorre a primeira hipótese. João se banha, que é reflexiva própria. Já na oração, que é um outro exemplo, 1B, João e Maria se amam. Aqui nós temos, trata-se de uma reflexividade recíproca. Ou seja, João e Maria se amam depende de dois agentes. Porque aqui fica bem claro que um agente depende do outro. João ama Maria e Maria também ama João. É uma ação que tem aqui uma reciprocidade. É uma reflexividade recíproca. Porque um agente ama o outro que também é agente. Ou seja, eles se amam entre si. Ficou claro? Muito bem. Chegamos ao final desse módulo, que é o 9º módulo, a respeito de pronomes. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos. Gostaria muito que vocês colocassem suas opiniões, colocassem suas perguntas. Eu terei o maior prazer de responder a todas as perguntas. E eu gostaria também de deixar bem claro isso, que uma das maiores paixões da minha vida é a língua portuguesa. Eu, de fato, amo, sou apaixonado pela língua portuguesa. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de língua portuguesa, eu terei o maior prazer de responder. Podem perguntar quantas vezes forem necessárias,
Porque podem ter certeza disso, que essa socialização da língua justamente está embutida nessa ideia desse amor que nós sentimos pela língua. Quando eu respondo para vocês, respondo com o maior prazer, isso está voltando para mim em forma de conhecimento. Tudo bem? Continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho para receber as novas notificações e continuem dando o seu ok, dando o seu positivo e fazendo suas perguntas. E não se esqueçam, eu sou também revisor, estou à disposição, se vocês precisarem de revisão é só me procurar. Chamem o Bispoeta. Muito obrigado, boa tarde e fiquem com Deus.